Dando sequência àquilo que Deus tem nos dado como visão para esse lugar, para essa igreja, de vivermos em 2021 as promessas de Deus. Hoje a gente vai falar as promessas de Deus para a igreja, né? Tem promessas de Deus específicas para a igreja. Nós que estamos estudando escatologia, vemos lá as promessas de Deus para a igreja, o arrebatamento, reinará com Cristo, tem promessas lá. Então quero te convidar a abrir a sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, a partir do verso 13. Enquanto você busca, nós vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio que temos, é a oportunidade de meditar na tua palavra. Pai, fala conosco hoje. Fala conosco por meio da tua palavra. Prepara o nosso coração como terra fértil para receber a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Mateus 16, a partir do verso 13. Mateus 16, a partir do verso 13. Esse é um texto conhecido nosso. Achamos? Aguardar um pouquinho os irmãos. Amém? Mateus 16, 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos seus discípulos que não contasse a ninguém que ele era o Cristo. Verso 18: eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Esse verso 18 é a base da nossa meditação, da nossa reflexão. E aí Jesus está falando aqui que ele edificaria a igreja, né? E com relação à definição de igreja, numa definição simples, se refere ao conjunto, reunião, congregação ou assembleia de cristãos. E esse sentido de assembleia, que é o significado próximo da palavra eclésia, do grego, né, assembleia, uma assembleia pública. Essa ideia do povo de Deus reunido em assembleia como assembleia não começa aqui, mas lá no Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 4, no verso 10, diz assim, Deus falando com Moisés: reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que viverem na terra. Então ali Deus chama aquele povo do Egito, Deus estabelece ali, e quando Deus fala com Faraó, Deus, para libertar o povo lá, a ordem era para sair para adorar a Deus. Deixai meu povo ir para me adorar. Então a adoração faz parte da assembleia ali, faz parte daquele povo. A igreja lá no Antigo Testamento, como povo de Deus, como assembleia. E 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 2. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2. Vamos ler o verso 1 e 2. 1 Coríntios 1, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes,
A igreja de Deus, quem está em Coríntios, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos que em toda parte invocam o nome do Senhor, chamados para serem santos, separados para Deus. Então, esse é o povo de Deus, essa é a congregação, essa é a igreja. E é interessante porque nós podemos ver a igreja como um espaço físico, né? Um espaço físico é esse que está aqui. Quando você olha, você vê ali é a igreja, e a igreja é identificada, né? Com a cruz. A igreja romana, a católica romana fez isso, aonde você entrava na cidade para identificar a igreja, você ficava procurando a cruz, né? Para identificar que ali estava a igreja. No caso da igreja católica ainda tem o sino, né? Que era a forma de convocar os fiéis, de se comunicar com os fiéis. E é interessante porque quando o evangelho, os protestantes chegaram no Brasil, né, e foi liberado na Constituição, na primeira Constituição brasileira, se não me engano, de 1823, do Império, foi assegurado o direito aos protestantes de cultuar, de ter a sua igreja. Mas foi feita uma observação que não poderia ser caracterizada como templo, que não poderia ter uma cruz, que não poderia ser da mesma forma, né? Como se aquilo fizesse toda a diferença, e não fazia. Então a estrutura física, ela não faz a diferença. O que faz a diferença é o que está na estrutura física, é o que se manifesta. E aí você tem a igreja quanto um espaço físico. Mas olhando para o Novo Testamento, você vê o livro de Atos, e Paulo se referindo à igreja que está na casa de determinada pessoa, Áquila e Priscila, na casa de outros irmãos. Então era igreja na casa. Essa igreja, né, novos discípulos, a nossa igreja, ela começou na casa do Reinaldo e da Beth. Então a igreja se reunia não no templo, mas na casa deles. Ali estava reunida a igreja, nós enquanto igreja. Então nós podemos olhar a igreja enquanto espaço físico, a igreja visível, que somos nós reunidos. Existe a igreja invisível, né? A igreja invisível é aquela que só o Senhor conhece, como ele falou em Tito, que ele conhece os seus. É no coração. Eu não posso avaliar o coração da pessoa. Eu não posso saber se ela de fato é salva, se de fato ela é igreja, se ela se converteu. Só Deus pode fazer isso. Eu vejo sinais externos daquilo que aconteceu no interior da pessoa. O batismo é um desses sinais. O batismo é um sinal externo daquilo que aconteceu no interior. Eu lembro todas as vezes que eu olhar para Eloá e para Lívia, como eu estou olhando agora, não tem como eu não me remeter ao batismo dela. Então ali era uma demonstração externa daquilo que havia acontecido no interior. E eu que realizei o batismo delas daqui, se eu pudesse simultaneamente estar aqui e estar lá, eu estaria, porque o negócio dava vontade de batizar de novo, né, Rei? Rogério entrou ali, eu falei, ele vai querer ser batizado de novo. Ele não pode 2 vezes, não existe só batismo, né? Então, essa é a igreja invisível. E tem a igreja universal, que são todos os cristãos na face da terra, e Paulo fala aqui, não somente aqui está lá em Coríntios, mas os outros irmãos que se reúnem. Então nós temos inicialmente esse entendimento. E aí nós vemos na Bíblia diversas metáforas para identificar significado de igreja. Metáforas são palavras usadas, né, com um sentido similar, semelhante, para definir algo. Então, 1 Timóteo capítulo 5,
1 Timóteo capítulo 5, versos 1 e 2. São os conselhos de Paulo ao jovem pastor Timóteo, discípulo de Paulo. Diz assim, 5:1: Não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte como se ele fosse seu pai. Trata o jovem como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, e as moças como as irmãs, com toda a pureza. E aí, nós vemos aqui o sentido de família. Não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte como se ele fosse seu pai. Trate o jovem como irmão e as mulheres idosas como mães. Então, é a igreja no sentido de família. Em outro texto nós vamos ver a família de Deus. Nós falamos isso na mensagem, na nossa meditação passada do novo nascimento. Entre os benefícios, as promessas que a gente recebeu, os benefícios de nascer de novo, um deles é passar a fazer parte da família de Deus. Então é a igreja no sentido de família. E aí a igreja no sentido de família deve aumentar em nós o nosso amor e a nossa comunhão. Quando entendemos que somos uma família, tem que nos remeter ao amor e à comunhão. Somos diferentes, são pessoas diferentes, temos divergências humanas, é natural, mas somos uma família. Amém? Sim ou não? Amém. Somos uma família. Tem um cântico que diz isso, somos família do Senhor. Somos família, querido. Então, entender a igreja como uma família, a família de Deus, nos remete a esse amor e a essa comunhão. Amém? Então, esse é um entendimento. E 1 Coríntios capítulo 3, nós vamos ver uma outra condição. Primeira Coríntios, vamos voltar no verso 1. Tinha separado o 9, mas vamos no verso 1, onde Paulo está falando de repreendendo as divisões na igreja. Irmão, não lhe pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite, não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais, porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo, quem é Paulo? Apenas servos por meio do qual vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus, edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Então aqui a gente vê a igreja como um edifício. E aí Jesus diz que ele edifica. E nós vamos ver lá em 1 Pedro, capítulo 2. O apóstolo nos diz, 1 Pedro capítulo 2,
verso 4. À medida que se aproximam dele, pedra viva rejeitada pelos homens, escolhidas por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: este põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês os que creem, esta é pedra preciosa, mas para os que não creem, é pedra que os construtores rejeitaram e tornou-se pedra angular. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas para edificação de uma casa espiritual. Então nós vemos aqui e entender essa condição da igreja, enquanto o edifício em construção, nos conduz a buscar a edificação mútua, né? A passagem que nos diz isso, que nós devemos edificar uns aos outros. Então eu te edifico, você me edifica nesse relacionamento nosso enquanto igreja, porque nós somos um corpo. O seu crescimento é o meu crescimento, é o nosso crescimento. Então eu tenho que trabalhar entendendo essa construção, entendendo esse crescimento para o crescimento do outro. Aqui, diferente do mundo, Sueli, não existe uma competição que eu quero crescer e deixar alguém lá embaixo. Aqui não se disputa os primeiros lugares. O primeiro lugar é primazia de Cristo. Nós temos que ter esse entendimento. Então tudo que eu faço tem que ser para edificação do outro. Eu preciso ter esse entendimento de igreja. Eu preciso ser um facilitador do crescimento do outro, para edificar. Amém? Uma outra metáfora usada, 1 Coríntios 12, e essa metáfora é o que muitas vezes nos chama mais atenção e aquela a qual nós conseguimos identificar melhor. 1 Coríntios 12, 12. 1 Coríntios 12, a partir do verso 12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muito, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados, em um único Espírito, quer judeus, quer grego, quer escravo, quer livre. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Os membros que pensamos ser menos honrosos tratamos com especial honra. E os membros em que nós somos indecorosos são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinha a falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando o membro sofre, todos os outros sofrem. Quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Amém? Então, nesse conceito de igreja enquanto corpo, nós pertencemos ao corpo, somos membros desse corpo, diferentes, mas membros desse corpo. Cada membro é importante para o corpo.
Então você é importante para a igreja, você é importante para esse corpo. E essa metáfora e esse conceito da igreja quanto corpo deve nos conduzir ao entendimento de uma interdependência, ou seja, eu dependo de você, você depende de mim, nós dependemos de Cristo até o fim, não é assim que diz a canção? Eu preciso de você, você precisa de mim, não é isso aí? Nós precisamos de Cristo até o fim. Então precisamos entender que somos um corpo, cada membro com uma função, para edificar o corpo, para servir o corpo, para crescimento do corpo, para benefício do corpo. Ainda diz que se um membro chora, todos choram. Se um membro se alegra, todos se alegram. Então, nós precisamos ter esse entendimento sobre o conceito. E essas metáforas existem mais, enquanto noiva, né, de Cristo. Mas aqui nós vimos a igreja enquanto família, a igreja enquanto edifício, a igreja enquanto corpo. E quais os propósitos da igreja? Eu destaquei aqui 3 propósitos a princípio. Abre aí em Colossenses capítulo 3. Hoje nós estamos passeando um pouco. Colossenses capítulo 3, verso 15 e 16. Amém? Achamos? Colossenses 3, 15 e 16. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Verso 16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensine, aconselhe uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Então, um dos propósitos da igreja é adoração a Deus. Então, um dos propósitos da igreja é adoração a Deus. Então, nós fomos chamados para adorar a Deus. Então, um dos chamados, um dos propósitos, melhor dizendo, da igreja é adorar a Deus. E aí é interessante, porque eu fico imaginando qual é a condição do nosso inimigo, do nosso adversário, quando nós adoramos a Deus. Quando nós levantamos a nossa voz e adoramos a Deus. Lá no deserto, na condição que Cristo teve lá com o diabo, uma das propostas dele foi essa: tudo lhe darei, se prostrado me adorares. Ele quer uma adoração que ele não tem direito de ter. E aí eu fico imaginando o que causa nele, o que causa no inferno a minha adoração e a sua adoração. Quando você abre a sua boca e você adora a Deus, exalta a Deus. Fico imaginando o incômodo. Aí, João, eu lembro de um filme, é Ghost, o outro lado da vida, né? É um filme, é uma comédia, é um filme muito engraçado, né? Quando uma mulher vai lá se passar por freira para se esconder no convento. Estou confundindo os filmes. Ah, peguei vocês. É mudança de hábito. Está todo mundo ligado. Eu achei que vocês não estavam prestando atenção. Mas no filme Mudança de Hábito, né? No filme Mudança de Hábito, é a cena em que ela é obrigada a dar um cheque. Aí é gosto. Eu quero ver se vocês estão ligados. Aí é gosto.
E aí, quem viu esse filme, né? Quem viu esse filme, não sei se Lívia já viu, mas é muito engraçado, né? Ela tem que devolver, ela tem que abrir mão daquele cheque, né? E aí, né, o espírito lá, né? Ninguém vê, mas ela vê, porque ela se passava por vidente, mas ela acaba vendo e aí ela fica apavorada, né? Ela mentia e ela acaba vendo. E aí naquela de, né, dar o cheque, ela não quer liberar o cheque. E aí o que ele faz como estratégia para obrigá-la a liberar? Ele começa a cantar uma musiquinha permanentemente para incomodá-la, né? Gênesis cantou muito essa música no filme. Um elefante incomoda muita gente. Sueli está acompanhando lá atrás. 2 elefantes incomoda muito mais. E é aquela pressão no ouvido. Um elefante incomoda muita gente, 2 elefantes incomodam muito mais. Agora vamos remeter para o diabo, ouvindo permanentemente a adoração da igreja do Senhor, a nossa adoração. E aí não tem jeito, ele tem que ouvir. E aí ele vai sofrer mais do que aquela mulher. Que exaltação a ele, ao que nós cantamos aqui, ao único que é digno de receber todo louvor e toda adoração, querido. Então nós como igreja fomos chamados para adorar ao Senhor, independente daquilo que possamos estar vivendo. Nós temos que adorar ao Senhor, que é digno de adoração. Jó, quando passou pelaquela situação que ele passou, qual foi a postura inicial dele? Ele caiu de joelho. E qual foi a declaração que ele fez? Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. Deus deu, Deus tirou, bendito seja Deus. Adoração a Deus, Senhor. Então esse é o chamado, igreja. Então quando ministrar louvor aqui, quando você, queridos, adore a Deus. Louvor é uma forma de adorar. Tem outras formas, nós já falamos isso aqui. Expressão de adoração. Acho que nada incomoda mais o inimigo do que o louvor. Nada incomoda mais o inimigo do que a adoração. Amém? Esse é um propósito da igreja. Um outro propósito, Efésios capítulo 4, verso 11. Efésios capítulo 4, verso 11. Vamos ver o que Paulo nos diz aqui. Achamos, Efésios 4, a partir do 11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancem a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças levadas de um lado para o outro, pelas ondas que jogadas para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade e amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo é ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, se a igreja, com relação a Deus, o propósito dela é adoração, com relação aos cristãos é edificação.
Deu a uns para mestres, apóstolos, pastores, para edificação do corpo. Então nós precisamos trabalhar e ter esse entendimento. Já falei anteriormente desse crescimento, dessa edificação da igreja como edifício. Então o propósito da igreja é edificação, é crescimento desse corpo. Por isso Deus a cada um uma função: apóstolos, mestres, pastores, evangelistas, com o propósito de edificar a sua igreja. Amém? E com relação ao mundo, propósito da igreja com relação a Deus, adoração, com relação a ela própria, edificação aos cristãos, e com relação ao mundo. Mateus 28. E parte desse texto está contido na nossa logomarca dessa igreja, que se refere à grande comissão. Mateus 28, a partir do verso 18. Amém? Mateus 28, a partir de 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, com relação ao mundo, o propósito da igreja é evangelização, é salvação, é a grande comissão. E aí se completa, porque se eu só evangelizar, gente, se eu for só lá fora pregar o evangelho, pregar as boas novas, e as pessoas forem alcançadas, e elas forem salvas e vierem fazer parte da família de Deus, do corpo de Deus, mas se eu não edificar, fica incompleto. Então se complementa. A igreja tem que evangelizar, mas tem que cuidar para edificar, e aí vem o discipulado para o crescimento. Então que nós possamos ter entendimento dessas três coisas. Como igreja, nós somos chamados para adorar, nós somos chamados para edificar, e somos chamados para evangelizar, salvação. Existe um mundo lá fora, repleto de gente perdida, como nós estávamos um dia, tia Zeca, mas o Senhor nos alcançou. Um dia, gente, se alguém falou de Jesus para nós, um dia, Sueli, alguém nos evangelizou. E hoje nós estamos aqui, querido. Então existe o propósito para a igreja, é cumprir a grande comissão. E aí quando nós não fazemos isso, nós somos negligentes. E aí nós podemos errar nesses três pontos aqui. A adoração que é devida a Deus por parte da igreja, ela pode ser deslocada para um outro lugar, para outras pessoas que não a Deus. Quando nós corremos o risco de exaltar aos homens e não a Deus. Mas a igreja não é de homens, a igreja é do Senhor. Quem tem que ser adorado e exaltado é o Senhor. Nós temos que tomar cuidado para não cair nessa armadilha de receber uma exaltação que não é nossa. E aí um rei que quis receber essa exaltação, né? O que aconteceu com ele? Francisco está me fazendo sinal ali. Foi comido? Que bicho. É a voz de Deus. Comido de bicho. A honra dele, a glória, a exaltação, ele não dá outro não, querido. É dele. Então é a ele. Então entendemos isso. Temos que adorar ao Senhor,
Se não fizermos isso, somos negligentes e não vamos deslocar para o outro. Nós podemos exaltar a ação de Deus através da vida do outro, glorificar Deus por meio da vida do outro, não o outro. E se não edificamos, estamos errados. Temos que edificar. E se não evangelizamos, gente, estamos negligenciando. E aí nós podemos, erradamente, Lívia, botar a edificação, Sueli, numa outra condição. A edificação, Jameson, não é no espaço físico, embora tenhamos que fazer o melhor. A concentração do nosso trabalho de edificação são nas pessoas. São as pessoas, são as pessoas, é o crescimento das pessoas. Isso não quer dizer que nós não vamos melhorar o nosso espaço para acomodarmos melhor. Para Deus nós temos que fazer o melhor. Davi separou o melhor, Salomão separou o melhor para edificar um templo ao Senhor. Amém? Mas tem um templo, gente, que tem que ser edificado. Sou eu e é você. Casa espiritual, morada de Deus. Amém? Amém? Temos que entender isso. E aí, queridos, Hebreus, não precisa abrir não, para a gente não ir longe. Hebreus no capítulo 10, do verso 25, o autor de Hebreus faz um alerta para nós, para que nós não nos ausentemos da igreja, para que nós sejamos ativos, Sueli, na igreja, participantes da igreja. Então, estar na igreja remete a estar com os irmãos, essa comunhão com os irmãos, a estar com Cristo em permanente adoração. Eu louvo a Deus pela vida do nosso irmão Túlio, Carlos Alberto, que na dificuldade de saúde dele, ele luta para estar aqui. E se ele pudesse, ele não estaria só domingo não, ele estaria todos os dias. Agora, momentaneamente, ele está impossibilitado de se fazer mais presente. Mas nós estamos orando, meu irmão, para que Deus abençoe, para que você tenha saúde para estar aqui. Eu lembro que um tempo atrás ele reclamava comigo, ele falava assim: poxa, você não me chama, tem uma obra lá, você vai não sei aonde fazer uma visita a alguém, você não fala comigo. Fala comigo. Não é assim, Carlos Alberto? Ser mais íntimo, não é assim, Carlinhos? É assim. Então, olha o exemplo, querido. Com toda dificuldade, e buscando estar aqui. Amém? Então, quando você não está aqui, você faz falta. Lógico que isso aqui não é cobrança para que você esteja permanente. Não leva para esse lado não é isso. Tá? Nós temos as nossas condições, tem um momento que faz parte também. O fato de você não estar aqui, mas de repente você está numa outra condição, não quer dizer que você não esteja ligado aqui, não é isso, gente? Não é isso. O que tem que estar ligado aqui é o quê? É o coração. Amém? Agora vamos voltar lá para o nosso texto base. Qual é o nosso texto base? Ah, bom, estamos ligados. Eu viajei tanto aqui que eu falei, poxa. Mateus 16, vamos voltar para o verso 18. Eu lhe digo que você é Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do Hades não poderão vencê-la. Talvez a sua versão diga as portas do inferno. Tem alguém aí com essa versão? Levanta a mão. As portas do inferno, né, que fazem um sentido. Hades é uma palavra grega que significa mundo dos mortos, o mundo invisível, na mitologia grega. O Novo Testamento, escrito em grego,
usa essa palavra, que tem como referência a palavra Seol em hebraico, que é escrita na Bíblia 65 vezes. O Antigo Testamento existe essa palavra Seol, e aí está lá com não o mesmo significado, mas a mesma palavra com sentido diferente, gente. Então, 31 vezes a palavra Seol no Antigo Testamento, ela é descrita como abismo, 3 vezes como sepultura e 31 vezes como inferno. Talvez daí venha essa referência de inferno, é o que Jesus declara: as portas do inferno não iam prevalecer contra a igreja do Senhor. E aí tem 2 promessas aqui. Primeiro, eu edificarei a minha igreja. Que edifiquei? Como Paulo falou, eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento? Deus. E aí Jesus edifica a igreja, e Ele edifica através da minha vida e da sua vida, e Ele edifica diretamente. Amém? Então isso é uma promessa, que Deus edificaria. O que é edificar? Construir. Nosso irmão Francisco, que é construtor, sabe como é que funciona. Construir. Então ele prometeu que ele construiria, que ele edificaria. E edificar se refere a crescimento. Ele é a pedra angular, ele é a base. Quando ele diz aqui, você é pedra e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Petros significa fragmento de pedra, uma pequena pedra. E Petra, rocha, que é Jesus. Então é um jogo de palavras. Edificada não sobre Pedro, mas sobre Jesus, que é a rocha. Que é a rocha. Então a pedra angular. O que é a pedra angular, Lívia? É tipo isso aqui, ó. É um ângulo que põe na esquina, e aí, a partir dali, Felipe, ia se desenvolvendo a construção. Eu edificarei. Então, quando nós olhamos para a igreja, mesmo que aparentemente ela não está desenvolvendo, nós podemos crer que ela vai crescer, porque Ele prometeu que ia edificar. É promessa dele. Essa semana nossa irmã Jô teve um sonho, que nós estávamos, que era a nossa igreja, num lugar muito grande. Eu já sonhei com lugares assim. Minha filha sonhou. A Simone, nossa irmã Simone, sonhou que nós estávamos num lugar e tinha muito peixe e era apertado. E ela, preocupada, falou para mim: Renato, está pequeno. Eu falei para ela: minha irmã, vem cá, olha aqui, está vendo esse lugar grande aqui? Nós já compramos. Fica tranquila. É um tempo atrás, quando nós estávamos aqui, nós temos um vizinho ao lado, menino abençoado, Roberto, conhecido aí como Betinho, né? Que é o nosso borracheiro aqui do lado, um vizinho abençoado que tem nos ajudado bastante. Certo dia ele contou para nós que teve um sonho, né? E ele falou que era muito real, que um homem queria alugar esse espaço, e falou para ele: não, eu quero alugar esse espaço do lado aí. Ele falou: não, já estou ocupado. Ele falou: eu sou um pastor, eu quero colocar uma igreja. Ele falou: poxa, mas já tem uma igreja. Vem cá que eu vou lhe mostrar. E Betinho nos contou isso. E quando o homem chegou aqui de frente, aí Betinho falou: tá vendo aí? Estava lotado a igreja. Então quem edifica é ele. E aí, pegando emprestado aqui, pegando por empréstimo a citação de Gamaliel: se a obra for de Deus, ela vai prosperar. Então não bota a mão, porque você pode estar lutando contra Deus. Isso é promessa de Deus, edificar. Amém? Então está aqui: eu edificarei. Verso 18. O que ele diz aqui? Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Vamos trocar esse Hades por inferno.
Na versão do Rogério e do Francisco ali, inferno. Em oposição, Simone também está ali com a versão inferno. E aí, para que nós possamos entender esse processo, essa batalha, essa oposição entre vida e morte que há de mundo dos mortos, não precisa abrir não. Um texto muito conhecido nosso, apenas um versículo, João 10:10. O diabo veio para matar, para roubar e para destruir. Mas eu vim para dar vida e vida plenamente, ou vida em abundância. Então, se o diabo veio para matar e roubar e destruir, Jesus veio para dar vida e vida em abundância. E aí existe uma batalha, e aí existe uma guerra, mas existe uma promessa, que as portas do inferno não vão prevalecer. A vitória já está decretada, é nossa. Então, igreja, isso é promessa para nós enquanto igreja. Não vai prevalecer não, Rogério? Não prevaleceu e não vai prevalecer. E nós precisamos tomar posse. 2 Coríntios capítulo 10. Nós já estamos quase terminando. Hoje nós passeamos um pouco, isso é bom. 2 Coríntios capítulo 10. Apóstolo Paulo, verso 3 e 4. Nesse contexto desse capítulo 10 aqui, Paulo está repreendendo alguns que questionavam a sua liderança, o seu apostolado. E aí ele repreende aqui alguns desses homens que questionavam a autoridade dele. E aí no verso 3 do capítulo 10 de 2 Coríntios ele diz assim: pois embora vivemos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Repetindo, as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. São armas espirituais. Agora vamos para Efésios no capítulo 6. E aí nós vamos encerrar aqui. Teria muito mais, mas vamos ficar aqui. Efésios 6, 10. Um texto também muito conhecido por todos. Amém? Achamos? Achamos, Lívia? Amém? Aguardar um pouquinho, Francisco. Achamos? Efésios 6, 10. A armadura de Deus. Finalmente fortaleçam no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ore no Espírito em todas as ocasiões e com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, esteja atento e persevere na oração por todos os santos.
use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Aqui está a orientação para nós, o equipamento, né? O equipamento que devemos usar para essa batalha. E a palavra de Deus, tudo, a espada do Espírito. A espada, ela tanto serve para defesa quanto para ataque. E aí, queridos, a nossa luta não é contra carne e contra sangue, principados e potestades, mas ele nos dá orientação aqui, e tem outros textos que ele nos dá orientação. E aí um texto que eu gosto muito, de Atos capítulo 12, na perseguição da igreja. Pedro está preso lá, bem guardado, acorrentado, porta fechada, cadeado, está tudo trancado, está preso. E aí, o que a igreja estava fazendo? Orando pela libertação de Pedro. E a Bíblia diz que aconteceu o quê? As cadeias se quebraram, Rogério, as portas se abriram, e ele saiu. Nem ele acreditava ser real, gente. Quando ele chegou do lado de fora, ele falou: não é possível, eu estou livre, agora eu sei que é real. E quando ele chegou, Sueli, naquele lugar onde aqueles irmãos, naquela casa onde eles estavam orando, nem eles acreditaram. A moça falou: ó, Pedro está aí na porta. Deve ter gente caído sentado e desmaiado. Não é possível. Quando abriu a porta, Pedro está aí. O que aconteceu, Rogério? As portas do inferno não prevaleceram. A igreja, Francisco, venceu. Promessa para nós, Carlos Alberto: edificar e as portas não vão prevalecer. Igreja Novos Discípulos, essa palavra é para você, é para mim, Lívia, e você, Eloá, enquanto igreja. Nós vamos avançar, gente. Nós vamos crescer, porque isso é promessa de Deus, não para glória nossa, que a adoração é dele, para louvor do nome dele, para benefício de muita gente, como nós outrora estávamos como ovelha que não tem pastor, perdido lá. Mas olha aí o asseio, o descer. Quem era você antes, quem é você hoje? Aonde você está hoje? Querido, desculpe, eu vou fazer uma observação final aqui. Eu relutei muito para fazer, mas eu vou fazer. Esses dias eu fiquei assustado. Entenda a colocação que eu vou fazer aqui, tá? Dentro do contexto que nós acabamos de meditar. Eu vi um vídeo em que um homem estava com um kit para defender a igreja, Reinaldo, do ataque do diabo. E aí ele pega uma máscara, né, tipo ninja, e bota e fala assim: ó, você coloca essa máscara para quando o diabo vir, você não sentir o cheiro dele, para você não ser contaminado, Carlos Alberto. Bota a máscara, porque o cheiro dele pode contaminar. Depois ele pegou um cabo de enxada e um taco de beisebol. Falou: tá vendo essa madeira aqui? Quando o inimigo vier, você dá no braço dele. Não dá na mão não, dá aqui, ó, no antebraço para aquele lado. Isso se ele chegar perto. Mas tem uma outra condição com as partes do kit. Você tem aqui uma arma que o irmão bom de mira, né? Tipo Rogério e gente que são da área de segurança. Ó, fica de longe. Quando ele apontar, você derruba ele. Querido, nós acabamos de ver que as nossas armas são espirituais, querido. E ele ensina isso para a igreja. Está certo? Está errado. Coitado, ele não sabe que é a igreja. Ele não sabe de nada, coitado. Ele está enganado. Mas que ele venha conhecer a verdade. Conhecereis a verdade, Reinaldo, e a verdade te libertará. Então precisa conhecer a verdade, querido. Que esse homem conheça a verdade, para que ele possa ser liberto. Amém?
Não existe esse kit, querido. Não compra não, funciona não. Mas é o kit. Que Deus nos guarde e Deus nos livre. Amém? Então fica essa palavra, igreja do Senhor. Vamos nos colocar de pé ou em pé.